E esse é o material que vai ser utilizado neste cestinho aqui. Então, é agulha, cola, tesoura para arremate, fita métrica e fio de malha com as cores da tua preferência. Eu estou usando aqui. Então, eu começo com um círculo mágico e uma agulha de número 9. Então, dentro desse círculo mágico, nós vamos colocar um total de 8 pontos baixos, tá? Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto. E agora, eu vou fazer mais 7 dentro do círculo mágico. 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa apertar muito esse ponto, porque aí fica mais fácil de fazer o ponto centrado dentro dele. Então, não deixe ele, já que a agulha é mais grossa, já aproveita e deixa ele um pouquinho mais soltinho. Então, agora, eu vou fazer aqui o fechamento, passo a agulha de trás pra frente, passo nessas duas argolinhas aqui, levo esse fio lá pra trás. Até aí, é igual o ponto baixo. Porém, ao invés de fazer o ponto baixo, nós vamos fazer um centrado. E o centrado, eu vou colocar a agulha bem aqui, ó, no meio do ponto. Nesse, saindo aqui do outro lado, tá? Então, segura essa pontinha desse fio, segura aqui. E aqui, você coloca a agulha assim, pra que ela saia lá do outro lado. Eu dou uma ajustada aqui, laço o fio e levo ele pra frente. Eu vou ficar com um fio aqui e um fio do outro lado, então, vou laçar os dois. E agora, eu laço e tiro tudo do ponto. Vou fazer mais um ponto aqui, que será um aumento, então, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base, todos centrados. Então, vou fazer mais um aqui, para ficar o centrado. E vou seguir fazendo um aumento em cada ponto, ó. Nesse, coloco a agulha bem aqui, para que ela saia lá atrás, no meio desses aqui, ó. Fica um Vzinho assim, tá? Aí, eu laço o fio e tiro tudo. Tenho que cuidar para que saia mesmo lá atrás, porque senão aí não vai ficar um ponto centrado. Vai ficar meio tortinho. Ó, então, vou seguir fazendo aqui um aumento para cada ponto de base, para nós poder aumentar a nossa base circular. Deixar aqui o link de um mini curso totalmente gratuito, com os pontos básicos do crochê. Então, ponto baixo, círculo mágico, correntinha, laçado inicial, tudo isso tem nesse mini curso que eu produzi pra você. Então, se tu tem alguma dúvida, dá uma olhadinha, envia pra alguém que quer aprender crochê. São os pontos iniciais, os mais importantes pra você dar início com a produção, né, de peças de crochê. Então, aqui tô terminando a minha volta. Fiz um aumento para cada ponto de base. Todos centrados. E agora, esse meio aqui, eu vou puxar para fechar bem ele. Tá, toma cuidado que tem fio residual que arrebenta. Eu já tive vários acontecimentos assim. Então, tem que ir puxando e dando uma olhada no fio. Esse aqui meu é residual de algodão. Mas esse aqui é mais forte, então, um pouquinho mais difícil de arrebentar. Mas tem uns que tu dá uma puxadinha e já arrebenta. Tá? Terminei aqui. Vou fazer o mesmo fechamento. Coloco a agulha de trás pra frente. Levo esse fio lá pro outro lado. Ajusto. Dou uma ajustada aqui, ó. Deixo aqui bem o que vai ser pra entrar a agulha. Vamos fazer aqui de novo o nosso início com ponto centrado. Eu coloco a minha agulha bem aqui no meio, ó. De maneira que ela saia do outro lado, no meio do Vzinho. Então, é bem aqui que nós vamos colocar a agulha.
Se tiver muita dificuldade de colocar com essa de número 9, pode usar uma de número 7, só para trazer esse fio aqui, ó, para ficar mais fácil de trazer ele pra frente. E aí, quando você vai subir, você usa a de número 9. Então, às vezes o fio é muito ruim de puxar e aí é melhor que tu coloque uma agulha de número menor mesmo. Então, fiz aqui. E agora, nós vamos dar uma outra sequência. Ao invés de fazer 2 pontos, né, um aumento em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento e um ponto sozinho. Seriam 2 juntos e um sozinho. 2 juntos e um sozinho por toda essa volta. Então, vou fazer aqui, começo com 2 juntos. Eu sempre começo com 2. Então, fiz aqui 2 centrados e agora eu vou fazer um sozinho. Um sozinho. E agora, 2 juntos. E agora, eu vou fazer um sozinho novamente. 2 juntos. Sempre que tu fizer uma base circular, o aumento vai ser praticamente assim. Pelo menos até a terceira ou quarta carreira, serão aumentos assim, que começa com um aumento em cada ponto de base, um aumento em um sozinho, depois vai ser um aumento e 2 sozinhos, tá? Então, aqui a gente tá terminando já, eu tô terminando a carreira. Lembra sempre de sair lá atrás, no meio aqui do ponto, ó. Sempre, sempre. Dou altura, laço e tiro tudo. Puxo aqui, laço, dou altura, tiro todos. Então, aqui a gente começou com 2, fizemos a volta e aqui tem 2, né? Aqui vamos finalizar com um ponto. Finalizei com 1, já posso fazer o mesmo fechamento. Já vou medir aqui pra ver quanto que tem essa base. Tá com 9 centímetros. Tá? Normalmente, esse é o tamanho que eu faço pra base, pra colocar algodão ou cotonete, que é o caso aqui, nesse caso, né? Então, eu já vou finalizar a minha base. Vou fazer, essa aqui vai ser a parte que vai ficar embaixo, tá? A peça, no caso, vai ficar assim, e aqui a gente vai subir a paredinha. Então, agora, eu fiz assim, pra fazer o fechamento. Pra que eu suba a parede, não precise cortar o fio, eu vou pegar aqui. Aqui. Percebe aqui que tem 2 fios, né? 2. Então, eu vou colocar o meu fio só em uma alcinha, tá? Vou usar de novo essa aqui. Coloquei aqui. Vou passar nessa argolinha de trás. Aqui. E já vou laçar esse outro, pra nós poder subir a paredinha desse cesto. Então, eu coloquei essas 3 na agulha. Laço, dou altura e faço um ponto. Vou para o próximo, agora não tem aumento, porque agora a gente vai subir já a parede do cesto. Então, eu coloco a agulha assim, só na alcinha de cima, e passo nessa alcinha aqui, ó. Então, se tu quiser, tu pode pegar uma agulha menor pra te conseguir erguer esse fio, ó. E passar. Então, faz o teu teste aqui, ó. Fiz assim, laço o fio, dou altura e tiro tudo. Vou fazer dessa maneira por toda a carreira
Ó, aqui eu tenho uma emenda. Então, vou ver se eu vou conseguir esconder ela. Consegui esconder, não vou precisar cortar e nem fazer nenhum arremate. Olha que meu fio enrolou aqui. Uma enroladinha, pronto. Então, aqui passo nessa correntinha, passo nessa, laço e tiro. Faço isso por toda a carreira e agora nós vamos subir isso até a altura desejada. Então, eu só vou terminar aqui, volto para nós fechar, fazer o fechamento e subir uma nova carreira. Então, gente, voltei aqui. A cliente me pediu com troca de cores, né, com 3 cores. E aí, eu produzi um tamanho de 7 centímetros. E agora, eu vou fazer uma troca de cores, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui nessa parte branca. Então, cortei o fio aqui do branco e vou fazer o fechamento invisível do ponto baixíssimo, tá? Coloco o fio aqui da frente pra trás, levo ele pra lá. Eu tô usando uma agulha mais fina, que aí ela ajuda, é melhor pra te fazer esse tipo de fechamento. E aí, aqui tá o fio, ó. Você vai virar um pouquinho o teu trabalho. Puxa ele pra ajustar pra que ele fique com a correntinha do tamanho das outras. Coloca a agulha nessa argolinha aqui. E aqui saindo pra fora, ó. Laça o fio e traz ele pra cá, pra dentro do cestinho. Dá uma arrumadinha. E aqui você finalizou, fez o fechamento do cestinho. Agora, eu vou pegar a outra cor, que foi a cor que a cliente escolheu, ó, um rosinha, um rosa chá. E eu vou começar, de qualquer parte aqui do trabalho, a produzir novamente com fio com ponto centrado. Então, eu coloco a agulha aqui da frente pra trás, no meio, no centro do ponto centrado, ó, no meio aqui. De maneira que saia lá atrás também, no meio. E aí, deixo o fio assim, ó, dessa maneira no meu dedo. Prendo ele aqui, ó, seguro na parede do cestinho, essa parte, pra ele não escapar. Laço, puxo, começo a trabalhar o meu ponto centrado. Então, aqui, eu vou pegar essa pontinha aqui e já vou esconder ela pra que não precise depois fazer arremate. Então, eu vou continuar fazendo o meu ponto centrado e quando eu coloco a agulha pro outro lado, eu mantenho esse fio aqui por cima da agulha. Eu deixo ele sempre em cima pra eu conseguir esconder ele. Vou arrumando e faço o ponto centrado. Arrumo mais uma vez, até que eu esconda todo ele. E aqui eu vou seguir por toda essa carreira, trabalhando da mesma forma com o ponto centrado. Ó, percebe que eu coloco o fio, laço ele, puxo assim e dou altura. Laço e tiro tudo da agulha. Trago ele pra cá, puxo e dou altura. Faço esse movimento com a agulha, tiro tudo. E aí, você vai fazer essa carreira, quantas carreiras forem necessárias para chegar na altura que tu precisa do cestinho. Terminei aqui a quantidade de carreira, pra ficar no tamanho que eu preciso. O meu cachepô vai ficar com um tamanho de 9 centímetros de altura. E aí, você faz conforme o tamanho que você quer. Então, vou fazer aqui um fechamento, porque agora nós vamos finalizar com ponto baixíssimo. Então, eu coloco a agulha de trás pra frente, levo esse fio lá pra trás, ajusto aqui um pouquinho. E agora, seguro essa pontinha pra trás, tá? Por enquanto. E agora, coloco a agulha da frente pra trás e laço essa argolinha na agulha.
Nós vamos fazer, então, a carreira com ponto baixíssimo, laço o fio, trago aqui pra frente, coloco a agulha, laço e passo ele por dentro. Então, esse é o ponto baixíssimo para que fique mais bonitinho aqui essa finalização. Então, eu vou fazer isso por toda a carreira, cuidando para não deixar muito apertado esse ponto baixíssimo, para que ele não fique muito juntinho aqui, apertar muito o ponto, senão ele vai ficar todo repuxado. Fazer isso por toda a minha volta. E aí, esse kit é um kit maternidade, ele vai servir para guardar cotonete ou algodão, o que a pessoa preferir. Então, chegando aqui no final da minha carreira, vou ficar com esse último ponto aqui que falta, porque nós vamos trabalhar aqui faltando um ponto, que nós vamos fazer ele, né, cortando o fio, que é o arremate, a finalização do trabalho. Então, puxo todo esse fio pra frente, vou pegar minha agulha mais fina, essa aqui é o número 6. Vou puxar esse fio de baixo pra cima, levo todo ele, ajusto pra ficar na mesma distância que os outros pontos, coloco a agulha de trás pra frente, para que ela saia aqui no meio desse ponto. Levo esse fio lá para trás. E temos aqui o nosso ponto finalizado aqui do ponto baixíssimo. E aqui eu só escondo esse fio, arremato ele para finalizar o trabalho. Passo aqui em 2 ou 3 carreiras e depois eu corto e colo. Então, só vou mostrar pra vocês como que ficou ele. Dá uma ajustada aqui com a mão, deixa ele bem redondinho. Ó, tá pronto o nosso cachepô. Por dentro aqui é só cortar depois, eu vou colar ainda e vou cortar. E ficou pronto o nosso cachepô. Deixa um comentário aí pra eu saber se tu gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação, porque vem muito vídeo legal por aí. Tchau, até a próxima!